Olá, boa noite, espectadores, alunos, professoras de todo o Brasil. Hoje nós estamos aqui para uma live, uma transmissão onde nós vamos falar sobre a conquista do seu cargo público na área da educação. Sim, eu já tenho trazido a vocês uma série de vídeos falando sobre dicas para concursos públicos voltados a essa área. Inclusive eu quero aproveitar para indicar um dos vídeos onde eu tenho trazido informações sobre a movimentação relacionada aos concursos públicos no país. É fato que várias prefeituras do Brasil estão com concursos represados, suspensos por conta da pandemia. E em breve esses concursos serão retomados. Mas veja, vários concursos, mesmo nesse período de pandemia, estão sendo realizados seguindo aí os protocolos sanitários. Eu fiz um vídeo específico para falar sobre as oportunidades para aqueles que querem prestar concurso na área da educação, seja para o cargo de professor ou para o cargo de especialistas da educação. Eu vou pedir para a produção depois colocar um link aqui, um card, no caso do YouTube, para que vocês possam acessar esse conteúdo e ficar por dentro de tudo que tem acontecido no Brasil referente a concursos públicos na área da educação. E hoje nós vamos falar sobre um artigo específico da legislação. Na chamada dessa transmissão, eu fiz questão de destacar esse artigo como aquele que vai fazer a diferença para a sua aprovação. Isto porque nós tivemos uma alteração recente na Constituição Federal, a Emenda Constitucional número 108/2020. Essa emenda constitucional foi aprovada em 26 de agosto de 2020 e trouxe várias alterações ao texto constitucional. Também estabeleceu critérios para a distribuição da cota do ICMS, tratando então sobre o Fundeb, a manutenção e desenvolvimento do ensino no Brasil. Essa emenda constitucional também alterou o ato das disposições constitucionais transitórias. Veja, eu quero fazer aqui um destaque porque as bancas examinadoras, preste muita atenção no que eu vou dizer, as bancas examinadoras adoram utilizar alterações recentes na legislação para eliminar os candidatos. Sim, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. É claro que para os concursos que tiveram seus editais publicados antes dessa alteração na legislação, então, ainda que as provas não tenham sido realizadas, você não vai ter esse tipo de problema. Ou seja, a banca examinadora não vai cobrar de você alterações que ocorreram na legislação depois da publicação dos editais. Então fique tranquilo em relação a isso. Agora, você que está se preparando para prestar um concurso a partir daqui, você que se inscreveu recentemente, nesse primeiro trimestre de 2021, ou você que está pensando em prestar um concurso público na área da educação a partir de agora, se inscrever em um edital a partir daqui, é importante que você fique atento, fique atenta às últimas alterações na legislação. E essa é uma alteração que eu tenho certeza absoluta que as bancas examinadoras vão explorar. A Emenda Constitucional 108/2020. Essa emenda, como disse anteriormente, trouxe alterações ao texto constitucional. Acrescentou parágrafos, incluiu no texto artigos que não existiam antes e é por isso que nós estamos aqui. Hoje nós vamos falar em especial do artigo 212A. 212A. E veja, nós programamos o início dessa transmissão para 21 horas e 24 minutos, intencionalmente. Nós tivemos a ideia de vincular o horário de início dessa transmissão ao número do artigo da Constituição que nós estamos trazendo aqui como aquele que fará grande diferença na sua aprovação. Se você puxar então uma perninha
No número 4, você vai ter a formação do número do artigo, 212A. 21 horas e 24 minutos. Você puxa ali uma perninha no número 4. Depois vou pedir para a produção fazer essa alteração e colocar na tela para vocês. Então você terá 212A. Nós buscamos fazer essa associação para que você não esqueça qual artigo está sendo trabalhado hoje, nessa live, nessa transmissão. Uma oportunidade que nós temos para dialogar sobre legislação educacional e mais, não legislação de qualquer forma, como a gente costuma dizer de maneira informal. Não é estudar legislação à torto e direito, de qualquer maneira, mas estudar de uma forma estratégica, ok? 212A. Horário da transmissão, 21 horas e 24 minutos. Vejam, eu já disse a vocês que a Emenda Constitucional 108/2020 trouxe alterações ao texto constitucional. Essa Emenda Constitucional inseriu 3 parágrafos no artigo 211, 3 parágrafos também no artigo 212 e todo o texto do artigo 212A. Essa mesma emenda também alterou o 206 da Constituição Federal, inseriu ali o inciso 9, que trata sobre a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Esse inciso não existia no texto constitucional e foi inserido por essa emenda, ok? Então o artigo 206 foi alterado, 211 foi alterado, o artigo 212 foi alterado e foi inserido esse artigo 212A, ok? No caso do 211, é importante dizer a vocês que esse artigo também é muito importante para tratar do tema trazido por essa emenda constitucional, que é o quê? Aplicação de recursos na educação. Essa é a temática dessa live. Essa é a temática dessa emenda constitucional. Portanto, o 211 vai tratar sobre o regime de colaboração entre os entes federativos, a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esse artigo também vai tratar sobre a função redistributiva e supletiva da União, vai falar sobre a atuação dos estados, a atuação prioritária dos municípios, vai também tratar sobre a questão do CAC, né? CAC também é um termo novo inserido na Constituição e foi trazido pela Emenda Constitucional 108. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos combinar de fazer uma conversa específica sobre o artigo 211, porque inclusive essas alterações, o parágrafo 4º, que trouxe ali 3 garantias que essa forma de colaboração entre os entes federativos precisam oferecer. O artigo, ou melhor, o parágrafo 6º, que também traz uma deliberação extremamente importante, que é o fato de nós termos a função redistributiva, que antes era, pelo parágrafo 1º do artigo 211, meio que exclusiva, pelo menos a declaração na legislação nesse artigo era meio que exclusiva da União, certo? E aí esse parágrafo 6º veio também estendendo essa função redistributiva aos demais entes federativos, estados, Distrito Federal e municípios. E o parágrafo 7º do 211 também fala sobre o CAC. Eu vou pedir à produção que coloque um caqui na tela depois, para a gente lembrar dessa fruta e a partir dela fazer uma discussão numa próxima live sobre o que significa esse CAC, ok? Então, produção, coloca aí na tela um caqui para a gente retomar na próxima live e fazer uma associação entre a ideia do caqui e aquilo que o parágrafo 7º do artigo 211 da Constituição Federal nos traz em relação à busca de qualidade na educação básica, ok? Então, nós vamos voltar no próximo momento para falar exclusivamente sobre o artigo 211. Agora, retomando aqui o artigo 212, nós temos o texto anterior, aquele que já existia na Constituição. Nós tivemos aí o acréscimo de 3 parágrafos, parágrafo 7º, parágrafo 8º e parágrafo 9º no texto do artigo 212, certo? Esses 3 parágrafos vão tratar sobre aposentadorias, sobre pensões e outros dispositivos que nós vamos comentar, nós vamos trabalhar numa próxima transmissão.
Agora nós vamos falar exclusivamente do artigo 212A. E por que nós estamos focando no artigo 212A? Porque ele é novo, é um artigo fresquinho, acabou de sair do forno, acabou de ser inserido ao texto constitucional pela emenda número 108/2020, emenda constitucional. E é por isso que eu acredito piamente que a banca examinadora do seu concurso vai cobrar esse dispositivo. Aí, ela vai eliminar uma série de candidatos, uma série de professores e professoras do Brasil que não estão se atualizando, não estão se preparando para prestar o concurso. Eu tenho certeza absoluta que a banca examinadora vai explorar isso. Se eu fosse membro de uma banca examinadora, eu também cobraria esse tipo de alteração, porque a banca tem como objetivo eliminar candidatos, em especial eliminar candidatos despreparados, que não se atualizam e também não estudam, não se preparam da maneira mais adequada, ok? Bom, vamos lá. Ler o artigo 212A 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 10 vezes por dia até o dia da sua prova vai resolver? Não. Esse método de repetição não te leva a um bom resultado, não te leva ao sucesso na sua prova. Não é um grande número de repetições na hora da leitura que vai fazer com que você compreenda o que está escrito ali, muito menos que você memorize para levar para a sua prova, porque, entre outras coisas, na hora da prova entra o fator emocional em jogo, e aí tudo que você ficou tentando decorar por um largo período, nesse momento vai por água abaixo. Também não é suficiente que você responda 1 milhão de questões relacionadas a esse artigo, porque isso não vai fazer com que você compreenda o sentido do artigo novo, inserido pela emenda constitucional 108/2020, tampouco que você consiga juntar essa ideia com todas as outras que você também precisa levar para o seu concurso público, ok? Então a ideia que nós temos aqui é dialogar com esse artigo, buscar compreendê-lo e focar a nossa atenção naquilo que a banca examinadora vai querer saber de você, aquilo que ela vai explorar na hora da tua prova, ok? Aquilo que vai estar escrito lá no texto da sua prova objetiva. Então vamos trabalhar com o seguinte raciocínio. Artigo 212A. Primeira pergunta que você precisa fazer para você mesmo, para você mesma. Do que se trata esse artigo? E aí a resposta é, o artigo 212A trata da destinação de recursos, ok? Vamos lá, artigo 212A é um artigo que trata da destinação de recursos. Outra pergunta, para que área? Bom, para a área educacional, então é destinação de recursos para a educação, ok? Faz sentido para você? Uma outra pergunta que você precisa fazer para este mesmo artigo. Se ele trata sobre a destinação de recursos para a educação, a pergunta é, para fazer o que na educação? Para investir no que? E aí nós vamos responder essa pergunta. O artigo 212A tem como objetivo destinar recursos para a educação em duas áreas principais, que é na manutenção e desenvolvimento do ensino e também na remuneração condigna de seus profissionais. Olha aí, se nós fôssemos organizar essas informações em um grande diagrama, nós teríamos na parte de cima, artigo 212A, embaixo, destinação de recursos. Mais abaixo, educação, ok? E aí nós puxaríamos aqui duas linhas e teríamos mais dois campos para preencher com as duas principais funções, ou melhor, as duas principais destinações, os dois principais objetos da destinação desses recursos: manutenção e desenvolvimento do ensino, e do outro lado nós vamos ter a remuneração condigna dos profissionais, ok? Isso está descrito
no caput do artigo 212-A da Constituição. Bom, nós já entendemos do que se trata, destinação de recursos, entendemos que é da área educacional, entendemos quais são os dois principais objetos dessa destinação de recursos, quais as principais funções, pagamento de profissionais, uma remuneração condigna, e aqui a manutenção e desenvolvimento do ensino. Agora a pergunta é a seguinte: essa destinação, para atender essas duas funções que nós falamos dentro da educação, se dará de que forma? De que maneira? Então, o artigo 212-A vai dizer o seguinte, que essa destinação se dará de uma maneira específica, que é respeitando algumas condições, ou seja, para que essa destinação ocorra, é preciso que hajam algumas condições. Primeira condição é que a União, os estados e o Distrito Federal recebam os recursos e também as responsabilidades. Importante destacar que essa lei não trata só da destinação de recursos. O inciso 1º vai dizer que a distribuição é de recursos e responsabilidades, ok? Então, a destinação destes dois, recursos e responsabilidades, se dará respeitando algumas condições. E uma delas é a partir da criação de um fundo nos estados e Distrito Federal, certo? De um fundo de natureza contábil. Em um vídeo anterior, eu tratei um pouquinho sobre essa questão do fundo. Vou até pedir que a produção também coloque aqui um card para você poder acessar essa explicação sobre o fundo. O que é um fundo? Como funciona um fundo? Eu fiz até uma comparação com aquele cofrinho que a gente geralmente tem em casa, aquele porquinho onde a gente vai colocando dinheiro e reservando um montante de recursos para uma eventualidade. Então assiste lá porque vale a pena. Essa é uma condição para que os entes federativos recebam esses recursos e também assumam suas responsabilidades. É a criação de um fundo de natureza contábil. Esse fundo é o que nós chamamos de Fundeb. Portanto, os estados e Distrito Federal precisam criar esse fundo. Do contrário, não vão conseguir receber os recursos destinados à educação, ok? Então vamos lá. A primeira condição para a destinação dos recursos na área da educação, com a finalidade de atender a função de manutenção e desenvolvimento do ensino e também a remuneração condigna dos profissionais, é a criação de um fundo de natureza contábil, um fundo onde os entes federativos vão reservar dinheiro para o investimento em educação, ok? O inciso 2º vai trazer detalhes sobre esse fundo, ok? O inciso 2º do artigo 200-A da Constituição Federal vai dizer que esse fundo é instituído e composto, ou melhor, ele é constituído de 20% de alguns recursos arrecadados pelo poder público, ok? O inciso 2º do artigo 200-A vai fazer referência aos artigos 155, 157, 158 e 159 da Constituição, tá? Ele vai dizer que esses recursos do fundo serão constituídos por 20%. Esse é o percentual, 20% dos recursos arrecadados e indicados, dispostos nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 155 da Constituição, o inciso 2º do artigo 157 da Constituição Federal, os incisos 2º, 3º e 4º do artigo 108 da Constituição, os incisos 2º, 3º e 4º do artigo 158 da Constituição Federal, as alíneas A e B do inciso 1º do artigo 159 da Constituição Federal e também o inciso 2º do artigo 159 da Constituição Federal. Você fala, mas
Supervisor Cleiton, como é que eu vou guardar todas essas informações na minha cabeça? Veja, é pouquíssimo provável que a banca examinadora vá cobrar essa riqueza de detalhes em relação à fonte dos recursos, ok? Mas é importante, claro, você saber que todos esses incisos e artigos que eu acabei de citar aqui para vocês vão fazer referência a alguns impostos, sejam eles ITCMD, vai fazer referência ao ICMS, também ao IPVA, vai fazer referência ao Imposto de Renda, o IR, faz referência também ao ITR, que é um outro imposto sobre propriedade territorial rural, faz referência também ao Fundo de Participação dos Estados e ao Fundo de Participação dos Municípios. Também inclui o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, está aí o rol de impostos e fundos. Importante destacar aqui o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Então, esse é o rol de impostos e fundos que são indicados pelo inciso que trata sobre a constituição do fundo indicado pelo artigo 212A, ok? Bom, o que mais esse dispositivo, essa normativa nos traz? Vai trazer o seguinte, que a distribuição desses recursos se dará de maneira proporcional, na verdade, da mesma forma como é hoje, certo? Pelo número de alunos das diversas etapas e modalidades do ensino público presencial matriculados nas respectivas redes. Então, esse é o texto da Constituição. É uma proporção relacionada, vinculada ao número de alunos. Agora, o mais interessante é o que vem no inciso 4º. Vejam, o inciso 4º do artigo 212A passou a ser a alegria dos profissionais da educação, porque ele determina que a União precisa complementar os recursos dos fundos indicados pelo inciso 2º do artigo 212A. Portanto, a União passa a ter uma participação um pouco maior no financiamento da educação pública. Exatamente isso. A União passou a se comprometer um pouco mais com o financiamento da educação. E o inciso 4º do artigo 212A da Constituição Federal traz exatamente esse texto, que a União complementará os recursos dos fundos indicados no inciso 2º do artigo 212A. Uma maravilha, não é? Estava na hora da União investir um pouco mais em educação no nosso país, como já fazem os países de primeiro mundo. Importante destacar aqui, ok? Agora, essa complementação que a União precisará fazer, tem algum percentual determinado? Você sabe qual é o percentual que a lei diz que a União precisa investir na educação, precisa destinar à educação de forma complementar? Será que você sabe qual é esse percentual? Se você não sabe, veja, você precisa estudar esse artigo 212A, porque o inciso 5º vai trazer o dispositivo que diz que a complementação que a União se compromete ou se comprometerá a partir da determinação, da aprovação dessa emenda constitucional é de 23%, ok? Então vamos lá. A complementação da União em relação aos fundos de manutenção e desenvolvimento da educação básica dos estados e Distrito Federal se dará na proporção de 23%, ok? Essa informação é importante você guardar aí com você, porque além de ser histórica,
é algo que a banca pode cobrar de você. Em geral, a gente acaba ficando com 18% e 25% na cabeça, né? Porque 18% é o percentual mínimo de aplicação da União, que precisa investir na educação nunca menos de 18%, e os estados e Distrito Federal, também os municípios, no mínimo 25% de aplicação da receita de arrecadação de impostos, né? Esses percentuais a gente meio que já tem consolidados na nossa cabeça porque já constavam no texto constitucional. Agora, esse dispositivo, o inciso 5º do artigo 212A, não estava no texto constitucional. Então é importante que você passe a guardar com você, guardar aí na sua cabeça e nas suas anotações também, é claro. 23% é o percentual de complementação que a União precisa fazer aos fundos, mas dentro de algumas condições também, ok? Então a União precisa complementar os recursos da educação, os recursos do fundo, citado pelo inciso 2º do artigo 212A da Constituição Federal, quando algumas situações ocorrerem, ok? Então, vamos lá. O artigo 212A vai trazer o seguinte: primeiro, a União complementa os recursos dos fundos em 10 pontos percentuais, ou seja, em 10%, depois vai aparecer 10,5% e também 2,5%, mas o primeiro percentual indicado é de 10%, quando o valor anual por aluno, né, é o VAAF, V-A-A-F, que é também uma sigla que não existia no texto constitucional e agora passou a existir a partir do momento da aprovação da Emenda Constitucional 108/2020. Então, quando o valor anual por aluno não atingir o mínimo definido nacionalmente, a União precisa complementar em 10% os recursos dos fundos destinados aos estados e Distrito Federal, ok? Então, é apenas no âmbito dos estados e Distrito Federal, esse primeiro percentual. O segundo percentual que aparece é de 10,5%. Neste caso, é para as redes públicas municipais, ok? Que não alcançarem o quê? Que não alcançarem o valor mínimo de VAAT. VAAT, esquisito isso, né? Algo diferente. Então, se as redes públicas municipais não alcançarem o mínimo de VAAT, que é o valor total por aluno, neste caso, a União irá complementar em 10,5%, ok? Os recursos dos fundos que nós já citamos aqui anteriormente. Então, 10,5% é o percentual que a União deverá complementar às redes públicas municipais caso o VAAT não seja alcançado, né? O valor total por aluno não alcance o mínimo definido nacionalmente, ok? Bom, o último percentual de 2,5% se refere ao alcance de evolução, ou melhor, alcance dos indicadores de melhoria de aprendizagem, ok? Então, reformulando, a União complementará em 2,5% os recursos dos fundos quando as respectivas redes, estadual, Distrito Federal, municipal, conseguirem alcançar indicadores, ou melhor, evoluírem em seus indicadores de melhoria de aprendizagem. E aí foi feita uma inclusão nesse texto de algo que tem como objetivo, ao meu ver, não apenas quantificar os resultados da educação, porque esta linha trouxe o seguinte: 2,5% caso a rede
evolui seus indicadores de oferta, de melhoria de aprendizagem e também de redução das desigualdades sociais. Tá? Não tem a palavra sociais, é redução das desigualdades. Deixa eu buscar aqui porque eu estou falando tudo isso de cabeça e de repente eu posso ter... tem razão, olha lá. Então, 2,5% de recursos a mais nas respectivas redes públicas, caso haja evolução dos indicadores a serem definidos. Claro, são indicadores que o Ministério da Educação precisa elaborar e divulgar a todas as redes. Portanto, se esse indicador for alcançado, houver melhor atendimento do alunado e também melhoria da aprendizagem, também com redução das desigualdades, a rede pode acessar esse recurso complementar. Bom, o restante do artigo 212A vai tratar sobre o cálculo desse valor total por aluno, o VAAT, e também o valor anual por aluno, o VAAF. O restante do artigo 212A vai explicar um pouco sobre esse cálculo, o que eu acredito que a banca examinadora não vai cobrar de você, e também vai falar sobre a aplicação no pagamento de profissionais da educação, que não deve ser inferior a 70% desse fundo, ok? Assim como os recursos da União, que no caso do inciso 2º precisam ser complementados, tá? Mas que a União suportará no máximo 30% dessa complementação, ok? Então, ficamos aí com essas informações essenciais do artigo 212A. É uma conversa preliminar que nós estamos fazendo. Numa próxima live, nós vamos estruturar todas essas ideias, vamos colocar em um diagrama para a gente criar um mapa mental que permita lembrar de todos esses elementos relacionados a este novo artigo inserido na Constituição pela emenda número 108/2020. Então, se você tem o desejo de conquistar o seu cargo público na área da educação, seja ele de professor ou de especialista da educação, se você quer dar um passo a mais na sua carreira dentro da área educacional, acompanhe os vídeos que nós temos trazido com dicas e orientações para a preparação na conquista, na busca pela conquista do seu tão sonhado cargo público. Na próxima transmissão, nós vamos aprofundar um pouco mais, sistematizar essas informações referentes ao artigo 212A, e eu me comprometo aqui com vocês de também passar a abordar o artigo 211, né, que foi alterado também pela emenda número 108, ok? Bom, hoje era esse diálogo que nós gostaríamos de fazer, que eu tinha proposto. Esse artigo vai com certeza fazer muita diferença para a sua aprovação, e fica aqui a minha dica para que você se concentre um pouco mais na leitura, no entendimento, na compreensão deste dispositivo legal relacionado à educação. Quero deixar aqui um abraço a todos vocês que estão me acompanhando ao vivo nessa transmissão, vocês que têm acesso a esse conteúdo através do YouTube, do Facebook, também do Instagram posteriormente. Já deixo aqui como dica para vocês o meu site www.claytonpeniche.com.br e fico à disposição de vocês para a gente continuar esse bate-papo e essa conversa tão importante que vai te ajudar na sua preparação para a conquista do seu sonho, do seu cargo público na área da educação. Um abraço a todos, boa noite, bom fim de semana, muito obrigado e até a próxima live.